Boa noite, gente. Desculpa aí um minutinho de atraso, mas é que tá complicado aqui. Tá chovendo bastante e eu achei que até a internet não ia funcionar. Mas tá funcionando. Hoje a nossa convidada é a Roberta. Vamos esperar ela entrar pra gente conversar com ela. Oi, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem, tá chovendo bastante aí? Tá chovendo, raio, até pensei, meu Deus, minha live. Nossa, aqui Não tá tá maior chovendo, calor, fez 36 graus hoje. sim, mas não tá chovendo. Não, parece que amanhã que vai chover. Nossa, Curitiba fazer 36 graus Não é normal. não é normal. Então, seja bem-vinda à nossa série de Mulheres Cardiopatas. Um prazer conversar contigo. E Obrigada. vamos fazer, a gente tem 1 hora de conversa. Eu encerro sempre 5 minutinhos para conseguir gravar, deixar a live gravada. Mas vamos Uhum. conversando. E se tu quiser ir contar o tempo aí também para eu não querer, pra eu não precisar te interromper. Mas vamos lá. Aham. Começa a contar pra gente aí a tua história, como que é, tua mãe soube na gestação, vai contando aí. Tá bom. A minha mãe soube na gestação que tinha alguma coisa ali estranha com o meu coração, né? Na época, lá em 1990, não tinha ecos como tem hoje, né? Então, não se sabia direito, a princípio seria apenas um sopro. E quando eu nasci, que o pediatra que me acompanhou no parto, né, que ele percebeu que não era apenas um sopro, e aí foi uma correria para ver o que que era, e exames, e muitos exames. Mas a minha mãe teve uma gravidez perfeita, eu nasci de parto normal, mesmo com essa cardiopatia, eu nasci de parto normal. Então, quando foi diagnosticado, tiveram dois médicos, né? O que eu tenho aqui em Curitiba e foi indicado um de São Paulo também. Mas o meu pai falou: bom, vamos com esse de Curitiba, que é super bem conceituado, já é na nossa cidade e tudo mais, que é no Pequeno Príncipe e tal. Então ele me acompanha até hoje, desde que eu tenho ali 5 dias de vida. E ele tinha acabado de voltar de uma residência lá em Boston, nos Estados Unidos. Então estava tudo muito fresco na memória dele, né, de todas Uhum. as cardiopatias e tudo mais. Então eu nasci com um ventrículo único, átrio único, eu tenho isomerismo atrial direito, Nossa, meu coração, meus órgãos abdominais e órgãos torácicos são invertidos, é como se ele estivesse se olhando no espelho. uhum. E tem alguns outros detalhes que a cardiopatia do ventrículo único traz, né? Mas, sinceramente, eu não sei dizer exatamente quais são esses detalhes, porque é muita coisinha, né? Então, em 91, eu fiz uma cirurgia, a cirurgia de Glenn. Eu tinha 1 aninho de vida. Eu fiz lá nos Estados Unidos, que como o meu médico tinha voltado de lá e ele conhecia um médico muito bom que fazia cirurgia lá. E aqui o pós-operatório ainda era bem complicado dessa cirurgia que eu fiz, a cirurgia de Glenn. Então, o meu cardiologista aqui resolveu mexer os pauzinhos e a gente foi para lá para fazer essa cirurgia. Não tive nenhuma intercorrência, nenhuma. Tive uma recuperação maravilhosa. Ali dentro de um mês a gente já estava em Curitiba de novo. Então foi super bom. O médico que me operou foi o Dr. Aldo Castanheda. Ele é um médico super humanizado, pelo que os meus pais falam, porque eu não lembro, né? Médico super humanizado, que saía da sala, contava pro pai, pra mãe o que que acontecia, como que eu tava, que era para eles irem passear, que eu tava bem. Então, bem legal ele. Em 1994, eu fiz a cirurgia de Fontan, que é a temida Fontan que muita gente fala, né? Fiz também lá nos Estados Unidos e com o mesmo médico. Também não tive intercorrência nenhuma.
tive uma recuperação maravilhosa. Dentro de um mês aí também já estava no Brasil de novo. E em 97, eu fechei 2 buraquinhos que fizeram na cirurgia de Fontan, que eles chamam de fenestração. Então, eu fechei com 2 aparelhinhos que na época lá no hospital, que é o hospital de Harvard. Então, eles estavam fazendo um estudo com 2 aparelhinhos que eles usavam no coração para fechar buraquinhos, digamos assim. Né? Então, eu fiz parte desse estudo. Eu lembro que até meu pai me mostrou esses dias a assinatura dele, consentindo de eu fazer parte do estudo e tal. E eu tenho até hoje esses aparelhinhos, eles chamam muito de umbrella lá, né? De guarda-chuva, porque eles entram fechado e chega lá eles abrem. Mas no raio-x é super engraçado, que parece 2 aranhas, assim. Mas não me incomoda em nada, posso passar em porta de metal, essas coisas, não chega a apitar essas coisas, né? E em 2019, ano passado, eu precisei colocar um stent na minha prótese da Fontan, né? Porque em 2018 eu tive um quadro de insuficiência cardíaca. Eu peguei ali uma gripe, um resfriado, até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas daí eu comecei a me sentir muito cansada, com muita falta de ar. Aí fiz ressonância, fiz Holter e viram, né, que o meu coração estava dilatado, que eu estava com insuficiência cardíaca. Então, eu até hoje fiz um vídeo, inclusive, falando da minha experiência quando eu precisei usar a cadeira de rodas, porque Pois nesse... eu pensei cadeira de rodas, aí eu não É, porque como eu me sentia muito cansada, eu não conseguia andar longas distâncias, né? E não era para eu forçar, então eu tive essa experiência de andar de cadeira de rodas até eu colocar o stent, né? Porque daí depois eu fui me recuperando, né? Com a medicação, claro, hoje eu ainda trato a insuficiência cardíaca, mas a medicação conseguiu controlar bem, a função do meu coração tá ótima. Mas ano passado foram descobertos trombos, tanto na minha cirurgia de Fontan quanto na minha cirurgia de Glenn. E nessa cirurgia de Fontan, que estava bem na prótese da Fontan, era um trombo que estava 70% obstruindo a prótese. Então não passava quase nada de sangue, é por isso que eu continuava muito cansada e talvez isso também tenha contribuído para a insuficiência. Então eu coloquei o stent, que daí ele colocou, o médico entrou com o stent lá, abriu o stent, espremeu o coágulo, porque o coágulo já estava duro, sabe? Não tinha nem como ele desmanchar. Espremeu o coágulo na parede, daí o sangue tá passando aí super bem. Ainda tem alguns reflexos da insuficiência, né? Porque, querendo ou não, não é uma coisa que tem cura, né? Apesar, né, dos remédios e tudo, então ainda me canso, ainda tenho um pouco de falta de ar, mas assim, nada comparado ao que eu senti lá atrás, quando foi diagnosticado isso, né? E provavelmente é do ventrículo único mesmo, pode evoluir para um quadro de insuficiência cardíaca. Então, hoje, eu trato insuficiência cardíaca e arritmia, né? Tomo os meus remédios, tomo em torno de 12, 13 remédios por dia, né? De manhã, de noite. Mas assim, nada que me abale, já tô acostumada. Às vezes eu tô de saco cheio, xingo na hora de tomar os remédios, mas normal, né? Tomo direitinho, tomo certinho, isso me faz me sentir bem, então por que não tomar, né? Então, é mais ou menos por aí a minha história. Eu tenho uma vida normal. Sim, engraçado que eu também sou destrocárdica, né? Eu também tenho tudo virado, mas não o abdômen inteiro, só a questão do coração e das artérias, né? Eu não tô o estômago tá no lugar certo, né? Na verdade, do estômago para cima, eu sou todo ao contrário. Por isso que pra mim não é indicado o transplante, né? Porque daí teria o coração com os encaixes ao contrário também. Daí, Sim, com certeza. meia dúzia. Eu não sei se os médicos também já te falaram isso. É que, na verdade, o teu acho que é até mais para direita o coração, né? O meu ele ainda fica certo, ele tá no lugar certo, só que ele é virado, né? Então eu não sei se essa questão de transplante, nunca me falaram, né? Se um dia eu precisar, como que vai ser, se né? Se pode fazer ou não, né? Mas ele tá pelo menos ali meio que no meio, tá no lugar certo, só que ele é virado, né? Como tudo, como
Eu não tenho baço também. Porque o exumerismo lateral direito, ele vem acompanhado de uma síndrome chamada síndrome de asplenia. Que essa síndrome não tem o baço. Então, nunca acharam no meu baço, eu acho que realmente eu não tenho. Mas também não me faz falta. Tem gente que tira e não faz falta nenhuma, né? Então eu já cresci assim, para mim, meu corpo até já se acostumou com essa configuração. Só que os médicos, às vezes, quando eu vou num médico diferente ou que não seja da especialidade, né, da cardiologia, eles ficam apavorados, né? Primeiro, porque é tudo invertido. Segundo, porque a anatomia do meu coração é completamente diferente. Então, eles ficam apavorados, coitados. Quem que é o teu médico aqui do Brasil, no caso, de Curitiba? Eu tenho o Dr. Nelson Miyagi, que me acompanha há quase 30 anos. Não sei se você conhece ele. Sim, ele foi Conhece? o que me recebeu no Pequeno Príncipe, né? Mas daí, em Ah, 88, ele foi fazer uma tese no Japão, e aí ele me passou para o Dr. Julian, que cuida de mim até hoje. uhum. O Dr. Julio, eu já fui atendida pelo Dr. Julio. Acho que foi uma época que o Dr. Nelson estava fora por um tempo e aí era o Dr. Julio que me atendia. E tem a doutora Lânia, que ela é eletrofisiologista, lá do Pequeno Príncipe também, e ela me atende desde que eu tenho 7 anos. Então, ela me atende aí há É, 23 anos. não, essa eu nunca ouvi falar. É, Mas. E tu já fez algum cateterismo? já para cada cirurgia eu fiz um cateterismo, né? E o state, quando eu coloquei, foi via cateterismo. Então, o médico primeiro ele fez realmente um cateterismo, viu que dava para pôr o state e aproveitou e já colocou. Então, para mim, cateterismo é uma coisa. Você também fez bastante, né? Então, eu acho que já é uma coisa aí bem comum na nossa vida, né? Tem gente que às vezes morre de medo, mas eu já considero algo bem comum aí, perto de Não, tudo que a gente já passou, né? Então para mim eu falo assim, tá tranquilo. Mas o último que eu fiz foi realmente ano passado. Nunca fui assim de fazer todo ano um cateterismo. mas você fez aonde o último? Ai, gente, travou. Tá travando. Tá. Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Ai, gente, que pena. Gente, vocês estão me ouvindo? Essa chuva começou a chover aqui de novo. A internet ficou uma porcaria. Travou tudo aqui. Agora Você falou voltou? alguma coisa? Agora voltou. Ah, não, que eu falei assim, que cateterismo pra mim é que nem tira sangue. Exatamente, exatamente. Assim como os outros exames também, né? Holter, eco, a próprio tira-sangue também já vou de olho fechado já, porque, né, de tanto a gente que a gente fez, né? E faz e vai continuar fazendo. Então, até às vezes eu vou num lugar diferente fazer um eletro, né? Alguma coisa assim. Falo, ai, você já fez esse exame? Já. Já perdi as contas de quantas vezes eu já fiz, né? Quase que eu falo, ó, moça, esse aqui, esse aqui, esse aqui, né? Porque já faz parte da nossa vida. Então, mas assim, para mim é normal. Hoje eu encaro isso como normal. Então, Uhum. acho que na verdade eu sempre encarei, sabe? Os meus pais sempre deram muita confiança, me deram muita confiança, me passaram muita segurança, sabe? Então, eu sempre levei isso como normal, né? Para mim, na verdade, isso faz parte da minha identidade. Eu sou assim, com esse coração, né? Que eu falo, às vezes, nasci com um defeito de, como é que fala? Me fugiu o nome agora, mas de fábrica, isso, né? Ou um coração meio bichado, mas estamos aí, Sim. né? Então, E eu vi deixa que eu tem fazer. uma pergunta. Pode falar. Ah, pode responder.
Não, eu vi que tem uma menina que perguntou aqui da minha passagem da infância para a vida adulta. Como que foi? Uhum, Foi normal, é como eu falei, como meus pais me passaram sempre muita segurança, para mim foi normal. Na minha infância, eu não fazia educação física, né? O professor me passava tarefinha e eu até preferia, porque minhas amigas reclamavam de ter que fazer educação física, então eu ficava sentadinha lá assistindo, não fazia, né, nenhuma atividade física, nenhum esporte, nem nada, mas eu sempre fui uma criança muito calma, pela minha personalidade mesmo. Claro, influencia toda essa história da cardiopatia, influencia, né? Porque você é obrigado muitas vezes a ficar mais calmo. Mas eu nunca senti dificuldade nisso. Então eu brincava de Barbie, brincava de boneca, de tudo, né? Sempre foi uma criança muito calma e muito tranquila. Adolescência também foi normal. Fiz a faculdade, saía bastante, ia nos barzinhos, ia nas baladas. Era motorista sempre, era motorista da vez, porque eu não bebia, né? Não posso beber, então eu sempre levava e buscava minhas amigas, mas eu aproveitei muito, viajei muito. Então, essa passagem, né, infância, adolescência e vida adulta foi muito tranquila. Eu sempre digo assim, limitação, sim, a gente tem, não fazer muito esforço, não correr, nem isso, nem aquilo. Mas a maior limitação está na nossa cabeça, né? A gente sempre pode aí otimizar as coisas que a gente gosta e pode fazer, e aí que a gente consegue seguir em frente. Né? Então, tudo bem, eu não posso ir correr, fazer uma maratona, mas eu também não faço questão. sim. Né? Eu tenho preguiça só de ver essas pessoas fazendo aí maratona e tudo mais, né? Então a Sim. gente aceita e a gente segue em frente. Então foi muito tranquilo essa passagem, sabe? E agora, né, eu casei em 2018, tive uma festa maravilhosa, viajei, né? Tava até ainda na cadeira, né? Porque a viagem você anda, querendo ou não, né? Então tava, mas viajei normal, sabe? Então sempre foi muito tranquilo. Tenho cachorro, tenho passarinho, cuido da casa. Cansei? Opa, cansei. Vou sentar, vou descansar. Respeitar sempre o nosso corpo, né? Se a gente está cansado, então vamos descansar. Se hoje eu não estou bem, então hoje eu não vou fazer isso. Eu acho que a palavra principal é o respeito mesmo, né? Pelo nosso corpo, pelo que a gente sente e a aceitação acima de tudo, Sim, né? eu acho que a cabeça influencia muito, sabe? O que você pensa. Se você ficar pensando assim, ai, por que que eu sou assim? Ai, por que que eu não posso fazer aquilo? É tudo uma questão do que você pensa, sabe? Eu já tive essa Uhum, fase. Não vou dizer para ti assim, uhum, que não, sempre aceitei, sempre, sabe? Não, eu tive a fase da revolta, da fase de querer uhum, ser igual ao coleguinha, sabe? Mas conforme uhum, a gente tá amadurecendo, a gente vai entendendo, a gente vai se respeitando, que nem tu falou, né? Então, eu acho que uhum, essa parte da aceitação, não é nem aceitação, é entender. A parte do entendimento uhum. é muito importante, né? Uhum. Eu acho que o entendimento é uma parte aí para aceitação também, né? Você entender, você compreender o que você tem, o porquê você não pode fazer tal coisa, né? Entender os riscos. Acho que tudo isso aí leva a uma aceitação e, ok, faz parte de mim, é a minha identidade. Eu até, como eu sou psicóloga, eu acho que a faculdade me ajudou muito nessa questão também, sabe? Porque principalmente isso de pensamento, eu sempre estou postando os pensamentos aí distorcidos e sempre vem, né, pensamentos assim, ai, por que comigo? Por que eu? Né? Ou se comparando, ai, mas fulano pode isso, eu não posso, né? Um monte de pensamento que traz certo sofrimento, que traz ali uma angústia, até mesmo um prejuízo social, um prejuízo pessoal, né? Porque a gente vai se isolando muitas vezes. Né? Sim, Então, aprendi assim que a gente tem que pensar assim de uma forma alternativa. Não, fulano pode fazer porque ele tem um jeito, ele querendo ou não, não tem problema no coração, mas tudo bem, eu posso fazer outra coisa, ou posso fazer o que ele faz, mas com menos intensidade. Então, assim, começar a ter esse tipo de pensamento alternativo para, sabe, ficar um pouco mais leve aí, senão a gente enlouquece, né, com esse monte de pensamento negativo. Eu falo que esses pensamentos vêm igual pipoca na nossa cabeça, eles vêm pulando, assim, estourando.
Sim. Mas é tranquilo. E para o seu marido, como que é ser casado com uma cardiopata? Olha, eu contei pra ele no primeiro dia que eu conheci ele. Eu falei, papum, já sabe o que que eu tenho, né? Mas ele sempre, sim, me apoiou em tudo, sempre foi comigo nas consultas, né? Às vezes que eu fiquei internada, ele ficou comigo. Então, assim, ele entende, agora cada vez mais ele entende mais do assunto, né? Ele é muito cuidadoso, muito protetor. Então, assim, ele não me vê como uma cardiopata, ele me vê como a esposa dele maluquinha, né? Mas ele sabe aí dos riscos, né? Das precauções que a gente tem que tomar. Então, ele tem consciência disso, mas eu sinto que eu não sou vista por ele como uma cardiopata, e sim como uma pessoa normal, digamos Como a assim. esposa dele. Exatamente. E isso é muito bom, né? Porque às vezes algumas pessoas acabam rotulando a gente. E eu particularmente não ligo, mas tem pessoas que eu já conversei que ligam com essa questão de rótulo e tudo mais, e acaba trazendo um sofrimento enorme, né, para a pessoa. Mas a Uhum. gente faz de tudo, brinca, até eu postei hoje no vídeo, né, quando eu tava com a cadeira, era ele que me levava, daí ele dava uns ferros com a cadeira no shopping, sabe? Então, tudo ele deixa mais leve na minha vida. Então, eu acho que eu falei que depois que eu conheci ele, eu me sinto muito melhor fisicamente, sabe? Apesar dos problemas que tiveram, das intercorrências que tiveram, eu me sinto melhor fisicamente, assim como, não sei, me sinto completa, me sinto inteira, me sinto saudável, sabe? Não sei Uhum. explicar. E vocês estão juntos há muito tempo? A gente está juntos há 6 anos. Na verdade, a gente vai fazer 6 anos juntos, agora dia 7 de outubro. E dia 2 de outubro, dia 6 de outubro, a gente completa 2 anos de casado. Então Uhum. tá chegando aí. Sim. Eu gosto muito de falar dessa parte de casamento, porque eu recebo muitos depoimentos de meninas que o marido, o namorado não entende, sabe? Essa questão de tem dias que a gente precisa ficar mais quieta, sabe? Tem dias que a gente precisa Uhum, ficar mais na cama, e aí o marido chega e fala, ah, mas tu é uma preguiçosa. Assim, tem relatos uhum, pra ouvir. E assim, uhum, o quanto a gente é sortuda, né? De ter uhum. homens assim que entendem. O meu marido me faz caso, me ajuda, mas a gente tem que ter consciência que tem meninas que não são assim. É verdade. Até o meu pai, ele sempre foi muito protetor, né? Claro, o pai e mãe sempre é protetor, e daí quando a gente ainda tem alguma coisa, né, eles acabam sendo mais. E o meu pai fala assim, ó, eu tô bem tranquilo de deixar você nas mãos do Gil, né, do meu marido. Porque eu sei que ele vai seguir como eu sempre cuidei de você, né? Então a gente é muito sortuda mesmo e infelizmente tem esses casos, até em relação a outras doenças também, né? Às vezes de não entender, de não aceitar, sabe? Mas é complicado, eu acho que se você tá com alguém, né? Se não tá só com a pessoa, vem um pacote, né? Vem a família, vem uma doença, enfim, você tem que entender ali o que está acontecendo e tá do lado da pessoa. Que se você não tá do lado da pessoa, você não evolui, a pessoa não evolui e o relacionamento não evolui, né? Sim. Então E mas é eles triste viram mesmo. até um pouco médicos também, né? Oi? Oi? Eles viram até um pouco médicos também, né? Ah, sim, hoje, por exemplo, o calor também, né? Ele sabe, eu fico extremamente mole no calor, porque eu tenho aquele vaso vagal também, né? Não sei se você sabe, que baixa pressão e tal, então eu fico extremamente mole. Daí eu sempre beba água, faça isso, faça aquilo, né? Então tá sempre aí cuidando e sempre de olho. Então eu fico bem tranquila. E às vezes, quando eu tenho medo de alguma coisa, é ele que vem e né, me abraça e me passa aí uma segurança e tudo mais. Então, isso que é importante, eu acho que o mais importante no relacionamento é isso, né? Sim, Independente se você tem cardiopatia ou não, mas talvez com cardiopatia isso seja muito mais importante, sim. E né? na questão de filhos, não foi recomendado para ti também? Olha, a minha cardiologista fala assim: quando você pensar em ter filhos,
você me avisa, né? Os meus cardiologistas, você me avisa, a gente faz uma junta médica, vê a probabilidade, o que, que vai acontecer, se vai dar certo ou não, né? Então, assim, não foi cortado isso, mas também não é aquela coisa, não vai porque vai ser uma beleza, né? Tem lá o risco, tanto para mim quanto para a criança, né? É uma coisa que a gente não pode negar. Mas nesse momento a gente não pensa ainda em ter, então quando a gente começar a pensar em ter filho, né, em criar aí um filho, criar uma família, né, ter um filho, enfim, eu acho que aí a gente vai ver realmente isso, se é possível, se vai dar certo ou não. Mas é o que muita gente me pergunta, como você se sente em relação a isso, caso você não possa ter? Olha, eu vou deixar para me preocupar com isso quando eu souber se eu vou poder ter ou não, né? Porque se a gente ficar pensando, né, o que que vai acontecer, porque eu não vou poder, eu vou poder, enfim, se a gente ficar pensando nisso, a gente vai estar atravessando a ponte sem nem ela estar construída, né? A gente só vai se preocupar, só vai ficar ansioso, só vai se sentir mal. Então é uma coisa que eu levo comigo. Bom, eu vou deixar para me preocupar, ou para me sentir mal, ou para sentir raiva, na hora que eu tiver que sentir. Agora, não. Porque é uma coisa que não dá, senão a gente vai. Não dá, a gente vai enlouquecer, né? Ficar só pensando nisso. E você já tem filho, né? Tem um pet e um passarinho, né? Que eu sempre olho teus Tenho, stories. eu tenho duas calopsitas e tenho um cachorrinho, uma cachorrinha que é minha filhinha. Então, acho que até muitas vezes eu transfiro um pouco talvez esse negócio de ser mãe para minha cachorra, que eu comprei carrinho para ela, eu tenho um guarda-roupa, mas eu sempre quis ter, então eu falei, não, quando eu tiver eu vou fazer de tudo, né? Então eu já tenho aí meus filhinhos de penas, minha filhinha de pelos, e estou muito feliz, assim, e também tenho sobrinho, sabe? Não é uma coisa assim, nossa, eu preciso muito de um filho agora. Não, tô bem tranquila, a gente tá bem tranquilo nessa decisão. E quando for a hora, quando a gente começar a pensar nisso, aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas eu fiz um curso, né? Tô fazendo um curso de cardiopatia congênita no adulto, e o médico falou que realmente quem tem a cirurgia de Fontan é muito mais difícil para ter filhos, né? Então, não sei. Vamos ver aí mais pra frente o que que vai acontecer. Sim. Até ontem eu fiz uma live com a doutora Letícia. Vocês conhecem a doutora Letícia? A Raí de Curitiba. Eu ia conhecê-la, daí chegou a pandemia, e aí eu não fui nem mais no Dr. Nelson e não pude conhecê-la. Mas o Dr. Nelson pretende me passar para ela, para a doutora Uhum. Letícia. Sim. Hum. É porque ele já deve estar pensando na aposentadoria, né? Já, quando ele fala, meu pai fala, pelo amor de Deus, não, vou lá na tua casa atrás de você. Mas ele já comentou, assim, que por isso que ele já quer me passar, né, para eu ir me acostumando, para ela também se acostumando, se adaptando, que a gente tem que se adaptar com o médico se adaptar com a gente, né? Então, enfim, eu acho que. Mas eu tô ansiosa para conhecer, porque falam que ela é muito querida, muito legal, assim, eu sempre vejo os posts dela, comento nos posts dela, então acho que ela aí vai ajudar bastante a gente, vai dar bastante esperança aí, não só para a gente que já é adulto, mas para muitas mães, né, que ficam pensando no futuro, como vai ser, né, o meu filho quando ele crescer, quando ele ficar adulto. Então, eu Uhum. acho que vai ser bem legal aí. Sim. Até na quinta-feira passada eu fui para Curitiba. O meu cardiologista e eu olhei que ele tá ficando de cabelo branco. Já me deu um desespero, assim, né? Porque, meu Deus, ele cuida de mim desde os meus 15 dias, menos ainda, né? E Uhum, aí a gente realmente pensa, né, no futuro, como que fica. E sim. quando eu vi ela, foi assim, como tirar um peso, sabe? Também Uhum, conhecer ela, ele não falou nada de me passar para outro, mas eu quero muito conhecer ela, assim, até na live ontem eu tava arrepiada, sabe? De ver uhum. que alguém pensou na gente.
Uhum, uhum. E sabe, nesse curso que eu tô fazendo de cardiopatia congênita no adulto, é lá do Sírio-Libanês, né? E os médicos falam a dificuldade que tem de encontrar médicos especialistas nessa área, né? E que é uma área que está crescendo, que vai crescer, porque os estudos já mostram que tem mais cardiopata adulto do que cardiopata criança, né? Uhum. Então é uma coisa que tem que crescer, então eles resolveram fazer esse curso justamente para começar a mostrar e, sabe, para as pessoas, olha, precisa, é importante. E até num dos módulos, um dos médicos falou que em outras regiões do Brasil tem outros médicos que estão se especializando em cardiopatia no adulto. Então, assim, é uma área que ainda está muito pequena, mas que está crescendo, né? Uhum. Então, tomara que continue aí, que as pessoas peguem gosto, né? Porque muitos querem só a cardiologia pediátrica, né? Então, às vezes, você se especializar na cardiologia congênita, na cardiopatia congênita, eu acho que é uma área aí, porque querendo ou não, tem bastante cardiopata, Uhum. né? Me remete a uma pergunta. Eu, pelo menos, me sentia muito sozinha quando eu era pequena na questão, quando era pequena, quando era adolescente, na questão de achar que só eu era assim. Porque não tinha essa coisa de internet, não tinha essa coisa de procurar na internet sobre isso. Também vivesse isso, de achar que era só tu que tinha cardiopatia. Olha, eu não me lembro disso ter me incomodado, de achar que era só, que foi só eu, que era só eu. Sabe, eu sempre me vi como uma criança, um adolescente normal, né? Eu sabia, claro, que tinha exame para fazer, que tinha remédio para tomar, mas nunca assim me incomodou, tipo, ai, nossa, ele não tem, mas eu tenho, só eu sou assim, né? Eu acho que eu sempre fui muito observadora, então como eu ia no hospital fazer exame, eu sempre via outras crianças indo, então eu via, opa, então não é só eu, né? Tem outras, né, que fazem, que também tem, ou que também tem uma marquinha igual a minha, né? Uma coisa que eu acho muito legal, que eu não esqueci até hoje, o meu padrinho, ele já é falecido, né? Mas ele, quando ele já tinha uma cicatriz aqui, porque ele tinha feito ponta de safena e tudo mais, né? Mas eu achava o máximo porque ele tinha uma cicatriz igual a minha, né? Porque você não encontra quase. Então, quando você encontra, você acha super legal. Mas nada assim que eu me sentisse sozinha ou que era só eu. Acho que isso, nesse ponto, nunca me incomodei em relação a Uhum. isso. Uhum. Mas muita gente se incomoda, né? Eu acho que você mesmo falou. Sim, mas eu, é porque assim, eu sou de uma cidade e me trato na outra, né? Então eu ia lá no médico e eu não conhecia assim fora do ambiente hospitalar. Eu ainda não Uhum. conheço pessoalmente ninguém que tenha a cardiopatia congênita. Com a internet a gente sabe que existe, mas pessoalmente eu não conheço ninguém. Ah, Então sim, eu também. eu acho que eu me sentia sozinha nessa coisa de que não ter ninguém aqui comigo, sabe? Tipo, os meus Uhum. amiguinhos, ninguém era, todo mundo podia fazer o que quisesse. Eu acho que é nisso que eu me sentia sozinha, sabe? Uhum, uhum. Entendi. Eu nunca conheci ninguém pessoalmente também, conheço, converso com outras mulheres, né? Inclusive você que tem cardiopatia, mas não conheço pessoalmente. Então eu acho que até eu falei para você, porque é dia a gente tem que se encontrar, né? Que eu vou lá para Camboriú, é pertinho, a gente se encontra. Acho que vai ser muito bom, vai ser um encontro muito legal, né? Mas aí tem a internet para a gente saber que existem outros casos, mas na verdade eu acho que eu sempre ressignifiquei tanto essa questão da cardiopatia que eu via meus amigos não ter, eles não têm restrições, não têm limitações. Ah, mas eu sou especial, então, né? Eu sempre tento ressignificar as coisas. Então, Então você já teve esse entendimento desde pequena, né? desde pequena, tanto os meus pais quanto os meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos, né? Eles sempre me passaram muita segurança, sempre me explicaram tudo que eu tinha, o porquê que eu não podia fazer tal coisa, ou porque eu me sentia cansada. Então, desde pequena, eu estive nesse mundo já sabendo de muita coisa, entendendo muita coisa, né? Então, eu sempre fui muito tranquila em relação a isso, em relação à cardiopatia. Para mim, às vezes eu esqueço que tenho,
Né? Só daí quando eu canso eu lembro. Estou sentindo falta de ar. Ah, é verdade. É verdade, tá certo. Sim. E falar que já viajar, se fosse para os Estados Unidos, isso é uma curiosidade minha, uma coisa que eu tenho muito medo, é a questão de viajar de avião. Já tivesse algum problema? Não, eu tenho medo de viajar de avião, não gosto. Eu tenho muitos pensamentos catastróficos quando eu entro no avião, mas restrição em relação à cardiopatia nunca tive. Sempre viajei muito tranquila, tanto é que já nenê para ir operar, já, né, tive viagens longas, né, de avião, porque Boston é quase perto do Canadá, né? Então é mais longo ali. Enfim, nunca tive restrição a isso. Gosto muito de viajar, não de avião, mas gosto de conhecer novos lugares, né? Fui para Disney há uns 2 anos, uns 3 anos atrás, andei horrores lá. Nossa, me senti muito legal. Daí muitas pessoas me perguntam: ai, mas você não podia aproveitar nada, você não podia ir na montanha-russa, nem nada. Daí eu falei assim: olha, montanha-russa, acho que nem se eu pudesse eu queria ir. Eu acho que só o fato de estar lá, né, no lugar em si, a magia ali já é importante, já é legal, né? Ver o show de fogos, essas coisas todas. A mesma coisa quando eu vou no Beto Carreiro também, né? Teve um dia que eu fiquei um tempão na fila. A gente foi eu, meu marido, uns amigos nossos, um tempão na fila para de água, né? Que descia assim. Aí chegou na nossa vez, a moça olhou para minha cicatriz, só que ela me pegou de surpresa, né? O que você fez, moça? Daí, como ela me pegou de surpresa, eu falei: não, uma cirurgia no coração. Ah, não, você não pode ir nesse brinquedo. Então, tudo bem, né? Mas então os meus amigos vão, meu marido vai, meu namorado, né? Na época ele era meu namorado, vai e tal. Ah, não, mas pode deixar, eu vou ver outro brinquedo para você ir, então. Daí você já fura a fila, já vai com seus amigos por você ter esperado tanto tempo aqui. Deu opa, né? Aí fui ver o brinquedo, era um trenzinho que andava tipo 10 por hora. Eu sei qual que é. Que tem, daí passa o Beto Carreiro lá, o sósia do Beto Carreiro no cavalo, essas coisas Sim, todas. que tem um assalto. Aham, aham. Daí eu brinco até hoje com eles, né, com os meus amigos. Assim, olha, pelo menos vocês furaram fila lá, foram, não precisaram esperar tanto, né? Mas assim, tudo bem, sabe? Não é também o fim do mundo e aproveita do jeito que dá. Eu acho que a gente tem que estar sempre aproveitando o momento e sempre da forma que dá. Acho que isso é o importante, Uhum. né? Só teve uma moça ali perguntou se tem atresia pulmonar. Eu tenho atresia pulmonar. A tua, É, não sei se tem atresia pulmonar também? não, acredito. São esses outros detalhes que eu realmente não sei dizer, né? Mas nunca foi dito isso, nunca foi falado nisso, né? Então eu acho que não chega a ser assim. Falasse sobre o Beto Carreiro, vou te confessar que antigamente tinha promoção no Beto Carreiro de que tinha aniversário da cidade e quem fazia aniversário não paga. E eu faço aniversário no dia da minha cidade. Então a gente ia a família toda e ninguém pagava. Oh, Aí foi em 2004, onde eu tive minha cirurgia, que eu só não morri por Deus, né? Porque tive várias coisas da hemorragia, parada cardíaca, a cegueira. E eu vou te contar que eu fui na montanha russa. E não foi uma vez só. sério Eu, que você foi? eu não nessa nova, né? Na época não tinha. Mas eu fui na montanha russa, eu fui na Bicicleta, eu fui no elevador. Eu falei assim pra minha mãe: se eu não morri na cirurgia, eu não morro mais. E foi. É, Mas nossa. assim, hoje em dia, eu tinha 15 anos. Hoje em dia eu não vou nem no trenzinho, né? Porque eu não tinha consciência. Até quando eu falei pro meu cardiologista, eu falei assim pra ele: olha, eu vou no Beto Carreiro e eu vou em tudo. Ele assim, vai, pode ir. Se você passar mal, eles não vão nem achar onde é o seu coração. Uhum, é verdade. E ele sempre falou assim, ele nunca me proibiu de nada. Ele sempre me mostrou as consequências se eu fizesse. Uhum, uhum. Ele falou assim: se você for e você passar mal, você pode morrer
porque não vão achar teu coração, né? Uhum. E eu fui. Uhum. E assim, por um milagre não me aconteceu nada. Uhum. Não sentiu absolutamente nada. Nada, nada. Nossa, talvez você estivesse numa fase meio rebelde, né? Passou ali na cirurgia, difícil e tal, então, agora eu vou, né? Provavelmente tenha sido isso, mas nossa, que bom, né? Que não aconteceu nada, porque é arriscado, né? Imagine. Sim, sim. E assim, eu brinco que não aconteceu nada porque eu tava com motor novo. Porque eu tava de. Eu nem sei quanto tempo que eu tava, eu acho que tava um ano e pouquinho de cirurgia, né? E aí Uhum. eu fui e não senti nada porque eu tava de motor novo. Mas hoje em dia, nem pensar. Qual cirurgia que você fez na época? Eu fiz a Glenn. Ah, você tem a Glen, então. Na verdade, nessa cirurgia foi tentado a Glenn junto com a Fontan. E aí, Uhum. infelizmente, não deu certo. Eu tive uma parada de 2 horas, onde na mesa mesmo eles tiveram que desfazer a Fontan e deixar só a Glenn. Entendi. Até esses dias uma pessoa me questionou por que, que eu não tenho a Fontan. E aí eu perguntei para o meu cardiologista e ele falou, porque você vai morrer. Porque Não, o corpo não adaptou, né? cada caso é um caso e no seu caso não dá. Eu não vou fazer a cirurgia em você só para dizer que eu fiz. Uhum, Porque uhum. você não vai resistir. Então, se você tá bem assim, você vai ficar assim. Sim. É a tal história, assim, dá para uns, né? Ajuda uns, e para Uhum, outros, infelizmente, não dá. Mas é assim, se você tá bem, por que arriscar, né? uhum, Então, eu fiz com 4 anos a Fontan e eu já sou bem acostumada com com essa circulação no meu corpo, né? Mas já vi muitas histórias de que tiveram que desfazer a Fontan porque não deu certo, né? uhum. Então é uma cirurgia mais complicada e vai de organismo para organismo, de se adaptar ou não, né? Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Mas você tá ótima aí, anda de moto? Eu ando de moto, viagem de moto. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de moto. Chego até a dormir em cima da moto. Nossa, eu já não gosto, tenho medo. Não, eu adoro, assim. Puxei do meu pai. Meu marido é outra pessoa apaixonada por moto e a gente continuou a paixão junto. Ai, que bom, que bom. Isso é legal. Sim, a Sheila falou ali, a menina só te barrou no brinquedo porque viu a cicatriz. É verdade, isso é uma coisa que eu acho muito errado. Porque se eles Uhum. não tivessem visto a tua cicatriz, provavelmente tu ia tranquilo. Uhum, uhum. E sabe, você falou do seu médico, né? Eles não vão nem saber onde está teu coração. É a mesma coisa comigo, né? Que mesmo ele ainda estando ali mais pro lado esquerdo, como ele é invertido, os meus órgãos torácicos estão invertidos, então ele fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então isso eu acho que é muito perigoso. Eu acho que vai da consciência de cada um. Na verdade, eu sempre fui muito medrosa, só que aquele brinquedo tava me parecendo muito tranquilo, sabe? Que eu via criança ainda. Eu falei, não deve ser, né? Daí depois, Uhum. até que meu marido foi, os amigos foram, eles falaram que daí a descida era um pouco mais puxada mesmo e tal, mas nada também demais. Mas eu acho que é uma coisa que não tem controle também no parque, não tem como barrar todo mundo, né? Na hora de entrar no brinquedo e ficar perguntando. Uma Mas foi coisa, realmente por conta da cicatriz. uma coisa que eu acho errada que tem lá, tem o Castelo do Terror, e aí os monstros, né, ficam andando pelo parque assustando todo mundo. Isso também eu acho Uhum, que era uma coisa que deveria mudar, ou eles deveriam fazer um esquema de reconhecimento, sabe? uhum. Particularmente, eu acho isso muito perigoso, não só para cardiopata, mas para um autista. Assim, isso é Sim, algo que eu não um concordo. velhinho também, né? Sim, sim. Até quando eu fui, da última vez que eu fui, um rapaz me assustou. Mas daí o meu marido falou, ó, cuida ali. Uhum, uhum. É, sabe, eu fui num brinquedo lá na Universal, do Gorila, acho que era na Universal, que era um simulador, né?
Então eu falei, bom, se eu ficar com medo, eu fecho o olho e pronto. Tipo, daí não levo susto nem nada, né? Que era do gorila, Godzilla. Ah, não lembro o que que é. Mas na fila do brinquedo tinham estátuas que saíam da parede e te davam um susto. Aí aconteceu comigo, né? Na verdade, aconteceu com a pessoa da frente, deu um susto na pessoa da frente, só que eu me assustei muito forte. E daí eu fiquei muito brava. Chegou na minha vez, o brinquedo falou: não, eu quero sair, não quero andar nesse negócio, né? Fiquei muito brava. Porque realmente, né? Pô, eu acho que susto ali só vai quem realmente quer levar susto nessas casas do terror, dessas coisas assim. Mas aleatório, ficar dando susto, eu acho que. Eu não acho certo, porque é o que você falou. Pode ser cardiopata, pode ser uma criança com autismo, pode ser um velhinho. Várias pessoas, até pessoas, sabe, que não têm absolutamente nada, se assustam muito e passam mal. Então, acho que, né, são coisas, são pequenas noções que as pessoas deviam ter, né? Que não tem. Verdade. É complicado, sabe? Porque se a gente for reclamar, é porque daí a gente vai ser xingado, né? Infelizmente, hoje em dia, se alguém não concorda contigo, ele não tenta te entender, né? É a opinião. Uhum, uhum. É bem isso. Ele já vem te julgar, já vem falar que você está sendo chata, né? Enfim, é aquela coisa, a pessoa não tá no lugar do outro, né? Então, quando você não tá no lugar da pessoa, você não tem noção do que ela passa, do que é um mero susto para ela. Às vezes, para você não é nada, mas para a pessoa é algo relativamente grave, pode fazer, né, grave. Então, eu não posso levar susto, eu evito qualquer tipo de filme que tenha susto. Ou se eu vejo que o filme tá muito silencioso, eu falo, ai, vem um susto por aí. Já fecho o olho, já não olho, sabe? Então, eu fico meio que me policiando, assim. Mas existem sustos na vida que a gente também acaba levando, né? Enfim, por exemplo, o cara, há uns anos atrás, bateu no meu carro, bateu com tudo no meu carro, né? Foi um baita susto, né? Mas aí, a sorte foi que foi na frente do corpo de bombeiro que ele bateu. Então, já saiu ele tudo dos bombeiros, não aconteceu nada. Mas são esses sustos também que a gente não tem como evitar, né? E tu passou mal na hora? Eu fiquei só bastante nervosa, né? Daí o bombeiro apareceu, né? Saíram, que eles ouviram o barulho. O cara, eu tava na preferencial, o cara simplesmente atravessou, né? Ele queria botar a culpa em mim ainda, mas enfim. E aí o bombeiro falou, ai, tá tudo bem. E eu já tava branca, né? Porque isso do susto mesmo, né? Eu falei assim, ai, eu sou cardiopata, só falei isso. Daí ele veio, trouxe uma água, sentou, enfim, mas nada assim. Depois só que eu vomitei, mas de nervoso que a gente fica, né? Sim. Mas nada assim de passar mal, enfim, nem me machuquei, nada. Foi mais o susto mesmo, né? E a raiva que você passa. Será que isso é de cardiopata? Porque eu também vomito quando fico muito nervosa. Olha, quando eu era pequena, eu era muito vomitona, sabe? Todos os meus aniversários que eu ficava ansiosa, que eu ficava nervosa, eu não aproveitava porque eu vomitava. Né? Então, meu pai pegava a piscina de bolinha, cama elástica, karaokê, e eu não aproveitava. No meu casamento também, na volta do casamento, tive que falar com o motorista que estava levando a gente parar, porque eu ia vomitar, né? Eu até brinquei, falei pro meu marido, ih, amor, começamos bem, eu vomitando no teu sapato, quase. Mas eu não sei se essa é alguma coisa de medicação, se é adrenalina, não sei, mas eu sempre fui. Agora até que tá mais calmo, mas ontem meio ainda, sabe? Não, mas eu tenho bastante problema de intestino também. Não sei se é por conta de medicação, mas tenho bastante também. Uhum. Mas a gente tem que se acostumar. Sim. Eu tenho também, eu tenho intolerância à lactose, intolerância ao glúten, que não tem nada a ver com a cardiopatia, mas também prejudica, né? É chato. Uhum. Ah, sim, né? Porque querendo ou não, é mais uma coisa que você tem que cuidar, né? Que você tem que ali, ai, vou poder comer isso, ou vou ter que tomar um comprimido para comer uma pizza por causa do queijo, enfim, né? É. Então eu não chego a ter a intolerância em si, mas eu volto e meia, tô com diarreia, passo mal, sabe? Então dá dor, então, mas eu acho que é mais do remédio mesmo. Eu desenvolvi com o tempo uma gastrite medicamentosa, né? De tanto remédio. Então, acho que ataca a gastrite ali, daí
vira uma confusão, né? Mas também assim, fica um dia ruim, depois passa, ou já ali, algumas horas depois já me sinto melhor e ok, sabe? Já tô acostumada. Sim, eu também tenho a gastrite, porque eu hoje em dia só tomo 2 remédios, né? Para o coração. Uhum, Mas quando pequena, minha mãe conta que eu tomava muitos remédios, né? Conforme tem cardiopatias, a minha, por exemplo, né? Conforme você vai fazendo os procedimentos, vão diminuindo os remédios, né? Mas ela disse que eu tomava muito remédio quando era pequena. E uhum. provavelmente o estômago não aguenta, né? Ah, mas é uma bomba, né? Se for ver, é uma bomba pro estômago. Antes de 2018, desse episódio da insuficiência, eu só tomava um remédio, né? Claro, quando eu era pequena eu tomava muito também, daí depois consegui controlar e fiquei só com um que era o remédio para arritmia. Daí depois que deu essa questão que eu tô com insuficiência e tal, daí aumentaram os remédios. Mas fazer o quê, né? A gente tem que tomar, então ok, assim, mas eu até quero ver com a minha médica, com o meu médico, na próxima vez que eu for de tomar um omeprazol, alguma coisa antes, para ver se dá uma forrada, sabe? Às vezes cheguei a tomar, às vezes daí eu paro, eu quero ver se eu posso tomar mais contínuo, Uhum. sabe? Tem uma perguntando aqui assim, e os rins de vocês, como são? Bom, O meu o é meu ótimo. rim é ótimo, tá funcionando normal, né? Faço bastante xixi, tomo diurético, inclusive, né? Um dos remédios. Então, o meu é normal. O fígado que tem uma certa gordura, mas diz que também é normal. E só tem que cuidar mesmo com o fígado mais pra frente, porque dizem que a cirurgia de Fontan pode levar aí a problemas no fígado aí mais pra frente. Mas eu Uhum. tô sempre fazendo exame, tá tudo certo com o rim, com o fígado, com tudo, né? Só o coraçãozinho ali que. Sim. E pela questão da insuficiência, tem restrição hídrica? Não. Hídrica no sentido de beber alguma coisa? É, porque assim, as meninas que têm insuficiência geralmente têm restrição hídrica de que pode só 800 ml por dia. Não só água, Hum, líquido em geral. É por isso ah, que por isso da pergunta. entendi. Não, é que eu acho que depende do nível da insuficiência também, né? Só que como eu tenho vaso vagal, então se eu não tomar muita água, eu também passo mal. Uhum. Mas assim, eu confesso que eu teria que tomar mais água, mas eu não consigo. Adoro uma Coca-Cola, né? Mas assim, não tenho restrição em relação a isso. Eu tomo um diurético, né? Que tomo todo dia diurético como parte da insuficiência. Então, tudo que entra vai sair, não vai acumular. Então, em Uhum. relação a isso, não tenho nenhuma restrição, nem de comida tenho restrição. Ah, tenho restrição a chá preto. Chá preto, essas coisas, e café que tem na coca, né? É por causa da arritmia mesmo, né? Tenho essa restrição, mas não assim, não, pelo amor de Deus, nunca posso, nunca pode tomar. Não é isso, mas para evitar, né? Mas Uhum. é a única, assim, que o resto eu faço de tudo. Adoro uma coxinha. Sim, eu também adoro comer, não tenho restrição nenhuma. Meu marido me chama de camelo porque eu tô o tempo inteiro tomando água, sinto muita sede. Então, Uhum. ainda bem, assim, eu acho que é uma coisa a menos pra gente, né? Ah, sim, com certeza. E comer é prazer, né? Imagina se tu não poder comer daí. Não dá, né? Então, Uhum. eu acho que isso é muito importante. Claro, tem que ir lá cuidar com gordura, essas coisas, mas como todo mundo, né? Não só porque a gente tem cardiopatia, acho que com todo mundo. Uhum. Então, são apenas esses cuidados básicos, universais, que todo mundo tem que ter, mas nada assim de restrição mesmo. Uhum. Tudo ok. Falta 5 minutos. Eu quero que tu fala pra gente sobre o teu Insta, do Cardiopatas Congênitos. Conta um pouquinho. Tá. O meu Insta eu fiz há alguns meses, na verdade, eu fui muito incentivada pelo meu marido, pelas pessoas que estão próximas de mim, para fazer e falar um pouco sobre isso, que incentivar muitas pessoas e fazer também no Insta uma contribuição da psicologia para a cardiologia, né? Então eu Uhum. falo um pouco sobre identidade, sobre autoestima, estou sempre postando vídeos sobre isso, falando de experiências, posto os pensamentos distorcidos que eu falei agora há pouco.
né? Então, é mais em relação a isso, para fazer a psicologia casar com a cardiologia, que são duas coisas que eu amo. Então, eu acho que nesse Insta eu consegui aí juntar as duas coisas e tá dando certo, eu tô tendo um feedback bem legal. Tô gostando muito de fazer, tem feito bem para mim, né? A gente faz o bem para os outros, mas também faz bem pra gente. Então, o meu Insta dos cardiopatas congênitos é feito com muito carinho. Tô sempre postando ali as coisinhas. E tem o meu pessoal também, que normalmente quem vai para os cardiopatas também vai pro meu pessoal, que daí eu posto foto mais do meu cachorro e dos meus passarinhos. Sim, adoro, aliás. É, Queria te agradecer muito mesmo. Foi um prazer conversar contigo, conhecer um pouco da tua história. Quero te conhecer pessoalmente. Vamos aí, quando a pandemia acabar, vamos se conhecer, seja em Curitiba, seja em Balneário. uhum, com certeza. Eu que agradeço por você me convidar, foi uma honra, né? Eu acho que é uma conversa, a troca de experiência é a melhor coisa que tem, sabe? Então, você falar com alguém que entende, né? O que você tem, o que você passa e tudo mais é fundamental, né? Ver alguém com uma cicatriz igual a sua é muito legal também, né? Então, eu que agradeço, gostei muito. Né? E com certeza aí na temporada, se Deus quiser, vai estar melhor a pandemia e aí a gente vai se encontrar lá em Balneário. Sim, aham. Tomar um Então, sorvete lá na praia. isso. Sim. Então tá bom, um beijo, obrigada de novo. Fica bem, qualquer coisa Beijo. precisar, estamos aí. Pode deixar. Você também, viu? Se cuide aí, bom final de semana. Tchau. Tchau.